Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor exceda todo entendimento. Eu quero hoje falar um pouquinho de quem nos doou o Espírito Santo e por que muitas pessoas não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo. É, é entendido que conheço muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e alguns não falam tanto em línguas estranhas como nós falamos, mas receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu quero ler um trecho da Bíblia Sagrada que nos ensina a entender a importância de nós amarmos Jesus para receber o Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Boa noite a todos. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo agora a alguém pelas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam aprender um pouquinho, porque há muitas pessoas ansiosas e muito desejosas do Espírito Santo, e eu percebo que muitas pessoas que desejam muito receber o Espírito Santo e têm algumas dificuldades, e quem sabe uma dessas dificuldades é essa que você vai ler comigo na Bíblia Sagrada, tá bom? Mas antes de você acompanhar esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho também. Deixe o seu like aí para fortalecer o canal, para que Deus possa enviar essa mensagem a outras pessoas que precisam ser abençoadas. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Bom, como vocês viram no título, o título diz Cristo, o doador do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas pastor, aonde nós encontramos essa passagem da Bíblia que fala que Jesus é doador do Espírito Santo? Primeiro, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aonde se encontra essa passagem e o porquê nós vamos falar sobre isso. A paz do Senhor Jesus, irmã Marta, pastor Roberto, os demais irmãos que estão aí, estão chegando, tá bom? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus, o livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim, um versículo que você já leu muito. Olha só que coisa interessante. Vamos ler, meus irmãos. Está aqui, ó. Mateus, capítulo 3, verso 11, está escrito assim. Oh, glória a Deus. Deixa só eu colocar um fundo musical, que eu gosto muito desse fundo musical. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. João falando, né? Mateus 3, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, muito bem, meus irmãos. Tenho encontrado muitas pessoas que têm perguntado a mim, dizendo, bispo, como eu faço para me receber o Espírito Santo? Primeiro é importante você saber quem é o doador. Porque no tempo antigo,
o Espírito Santo não ficava na terra. Ele visitava os homens de Deus frequentemente. Alguns foram visitados enquanto teve a sua comunhão com Deus, sendo acrescentada em buscas, em orações, em monte, como foi Moisés. O Espírito de Deus visitava Moisés constantemente. Na realidade, Moisés era cheio da presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ficava sobre a terra. Ele vinha por um momento, se retirava, e vinha, se retirava. E é interessante que lá no livro de Números, no capítulo 11, 25, diz assim, ó. Olha só o exemplo disso. Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele falou e tirou do Espírito que estava sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Moisés. E o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Aí continua dizendo, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Porém, nunca mais voltaram a fazê-lo. São os anciões de Moisés, os 70 anciões que Moisés separou para ajudá-lo a administrar o povo que estava no deserto com ele. Então você percebe que Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre os 70, eles profetizaram uma vez só e depois nunca mais profetizaram. E aí, meus irmãos, vem Jesus e morre na cruz do Calvário. E quando ele morre na cruz do Calvário, o céu e a terra se conectam. Tanto que vários profetas, Joel e outros profetas, profetizaram, dizendo que nos últimos dias, os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, melhor dizendo, os jovens profetizarão. Então os profetas vieram falando sobre isso nos últimos dias, porque no tempo em que Jesus é crucificado, daí para frente o Espírito Santo, ele não vem simplesmente e depois vai embora. Ele está sobre nós. Então, quando João diz aqui, eu vos batizo com água, mas virá um. Eu vos batizo com água, com arrependimento, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus irmãos, quais são os critérios para alguém receber o batismo com o Espírito Santo? Os critérios principais, quando eu digo quais, porque não existe um, existe vários. Uma pessoa que quer o batismo do Espírito Santo, é impossível ela receber o Espírito Santo se ela estiver ligado profundamente às coisas do mundo. É impossível. Então, quais são os critérios? Os primeiros, no meu entendimento, pela palavra de Deus, é amar a Jesus e reconhecê-lo e o honrá-lo. É impossível alguém que não tenha um amor glorioso por Jesus ser batizado pelo Espírito Santo, porque ele é o doador. Deus permitiu que o Espírito Santo viesse depois da morte de Cristo. Tanto que quando Jesus sobe ao Pai, enquanto ele conversa com seus apóstolos, ele diz assim, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Então o Pai deu a Jesus essa autoridade para trazer o Espírito Santo sobre nós. O Pai deu autoridade ao Filho porque o Filho era obediente.
O Pai deu autoridade ao Filho porque, além do Filho ser obediente, ele cumpriu com a sua jornada, com o propósito de Deus na terra. Então, quando Jesus fala com os apóstolos, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Jesus aqui, meus irmãos, ele já está nos 40 dias, depois que ele ressuscitou, entre os homens, depois da sua morte. Jesus vai subindo ao céu e ele sopra sobre os apóstolos e ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Então, Deus confiou em Cristo, como nós falamos aqui, essa incumbência de, ao cumprir os propósitos de Deus, ou a ordenança de Deus na terra entre os homens, ao cumprir, Deus o honrou ao Filho, o permitindo que ele trouxesse sobre nós o Espírito Santo. Por isso que ele diz claramente: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Deus agora já não habita mais em templo feito por mãos de homens. Quando alguém faz um grande templo e diz Deus habita no templo por causa da grandeza, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas estão tão assim, tão fragilizadas que não conseguem ter o discernimento do Espírito para saber que Deus não se importa com o novo templo de Salomão, com as riquezas que os homens colocam dentro dos templos hoje. Mas as pessoas, infelizmente, aquilo que elas veem é o que elas acreditam. Então, se ela vê um monumento grande, alguém diz: essa é a casa de Deus para louvor da sua glória. Alguém diz: Deus está ali. No templo de Salomão foi um propósito de Deus para a construção do templo, como altar de ouro, com incenso de ouro, com os itens de ouro, com tudo ali, madeira de qualidade, foi uma ordenança de Deus. Já depois da graça, grandes monumentos com ouro e com título de Templo de Salomão, não se engane, meus irmãos. Só quem vive por vista é que diz que Deus habita naquele lugar por causa da grandeza que os homens colocaram. Está tudo errado. Porque quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga e o homem que está lá fora consegue ver o Santo dos Santos, que isso era uma afronta contra Deus. Ninguém, pouquíssimas pessoas poderiam ver o lugar santo do santo. Somente aquele separado para aquele ofício e com uma vida digna com Deus, para poder ver a grandeza de Deus. Então, quando o véu do templo se rasga, o Espírito Santo, Deus está dizendo assim através de Cristo: o meu Espírito agora fará morada em seus corações. Só que uma coisa interessante, você percebe que antes de Pedro receber o Espírito Santo, assim como os outros apóstolos, você lembra da passagem que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz novamente: Pedro, tu me amas?
Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. E Jesus diz mais uma vez, Pedro, tu me amas? Você consegue entender por que Jesus faz essas perguntas repetidas? Alguns pregadores dizem que Jesus fez essas perguntas, o número de perguntas, para cobrir as atitudes de Pedro ao rejeitá-lo, dizendo, não, eu não conheço Jesus quando perguntam Pedro, mas eu entendo de outra forma. Jesus estava preparando corações dos apóstolos para eles receberem o Espírito Santo. Porque é impossível alguém receber o Espírito Santo se não ama Jesus verdadeiramente. Então, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, entenda, meu irmão, minha irmã, Jesus estava trabalhando em Pedro para que o amor de Pedro por ele, por Jesus, ficasse mais intenso, sabe? Ficassem mais juntos. A vida de Pedro e a vida de Jesus pudessem ficar mais juntos. Para quê? Para que Pedro estivesse pronto para receber o Espírito Santo depois que Jesus, na sua ascensão, subiu ao céu. Então, quando eu leio esse versículo de Mateus 3, verso 11, quando João diz que eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará. Ele quem? Deus ou Jesus? Jesus. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, para receber o Espírito Santo e o batismo com fogo, porque tem pessoas que recebem o Espírito Santo e recebem o batismo com fogo, aquele fogo que queima, forte. Às vezes a pessoa não consegue, às vezes, parar em pé, ou às vezes treme um pouquinho, ou às vezes um salto. Sabe, meus irmãos, o batismo com fogo, aquele fogo que queima lá dentro. Então, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, porque João detalhou o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, existe duas presenças fortes que se manifesta pelo Espírito Santo. É o batismo, ele batiza a pessoa com o Espírito Santo, e ele batiza com fogo também. Nós não vamos falar sobre isso hoje, porque hoje eu quero falar sobre as características de alguém que precisa receber o Espírito Santo. O que devemos fazer? Então, quando Jesus, durante 3 anos, enquanto Jesus ensina durante 3 anos os seus apóstolos a amarem uns aos outros e amarem a Ele mesmo, eu consigo entender que Jesus está preparando os apóstolos para receber o Espírito Santo. Porque você lembra quando Jesus chega perto dos apóstolos e Jesus faz essa pergunta assim aos apóstolos: quem pensais que eu sois? Olha Jesus já preparando o coração dos apóstolos, preparando o coração para que eles pudessem receber uma dose de amor por Jesus gloriosa, para receber o Espírito Santo. Olha Jesus preparando o coração dos apóstolos. Porque quando nós analisamos o ensinamento de Jesus para com os apóstolos, você analisa exatamente esse propósito de Jesus para com a vida dos apóstolos, a preparar o coração deles, para que eles possam amar a Jesus de maneira incondicional. E é interessante porque esse trabalho que Jesus fez com os apóstolos teve muito resultado.
Jesus conseguiu fazer esse trabalho com os apóstolos. Tanto que depois que Jesus morre, de todos os apóstolos, depois que Jesus morre, todos eles, alguns tiveram mortes naturais, mesmo nos seus últimos dias de vida, exalavam o amor por Jesus. E aqueles que foram mortos, morreram amando a Jesus. Então você percebe que Jesus conduziu as suas mensagens aos apóstolos, o ensinando a amá-lo. Quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem vocês acham que eu sou? Aí os apóstolos dizem para Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Por que Jesus faria uma pergunta essa para os apóstolos? Só para que eles o, o reconhecessem como, ou melhor dizendo, será que Jesus estava incitando eles a ter um descontrole na adoração por alguém? Não. Jesus sabia que a importância dos apóstolos de amarem a Jesus, não pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. Porque quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não disse isso a ele: então eu vou te dar isso, isso, não. Jesus, quando perguntou a Pedro se ele amasse, Jesus não disse assim para Pedro: Pedro, então eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar mansão, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não foi isso que Jesus ofereceu. Por quê? Porque Jesus não quer alguém amando à base de troca. Quando nós vemos pessoas hoje dentro das igrejas, meus irmãos, que estão barganhando com Jesus: eu só faço se tu me der. Eu só vou se tu for comigo. Eu só aceito Jesus se eu for curado. Sabe, isso é profundamente contrário à palavra de Deus. Uma vez somente os apóstolos chegaram para Jesus, preocupados com suas vidas, e disseram: Senhor, nós deixamos tudo por amor ao Senhor, para te seguir. Aí Jesus disse a ele: vocês receberão 100 vezes mais aqui na terra. E depois, em outras palavras, depois da morte, a vida eterna. Então Jesus se preocupa com a qualidade de vida que nós temos. Se preocupa sim, meus irmãos. Tem pessoas que têm medo de pedir a Jesus um emprego digno. Tem pessoas que têm medo de pedir a Jesus: Senhor, aumenta o meu salário na empresa para que eu possa cuidar melhor dos meus filhos. Aumenta, Senhor. Não é pecado você fazer isso. Senhor, abre as portas de emprego para o meu filho, para minha filha. Isso não é pecado. O que está fazendo com que as pessoas que, entre aspas, dizem estar recebendo o Espírito Santo é que muitos deles não estão recebendo o Espírito Santo. Mas mesmo que eles dizem que estão falando em línguas estranhas, e talvez você também fale comigo: bispo, mas eles falam em línguas estranhas. Irmão, línguas estranhas não é evidência de alguém que recebeu o Espírito Santo. Funciona. Deixa aberta a porta. Fui abrir a porta, porque senão a internet fica fraca. Quando Jesus, durante 3 anos e meio, ensina os apóstolos a amá-lo, é porque essa era o caminho, ou é melhor, o caminho para alguém receber o Espírito Santo. Quando alguém diz: eu tenho o Espírito Santo porque fala em línguas estranhas, cuidado, meus irmãos.
Como eu disse a vocês, desde a minha infância falaram comigo que as línguas estranhas é a evidência de quem é batizado com o Espírito Santo. E eu confesso para vocês, conheço pessoas que poucas vezes falaram em línguas estranhas, poucas vezes, mas são batizadas com o Espírito Santo. Porque a evidência de quem é batizado com o Espírito Santo é a conduta de vida. Porque alguém que recebe o Espírito Santo da verdade, esse tem o coração cheio de amor. Quando alguém recebe o Espírito Santo de Deus, vindo de Jesus, o coração dessa pessoa transborda de amor, meus irmãos. É o que Paulo falou. Quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, Paulo está perfeitamente certo. Ó ensinamento dos frutos do Espírito verdadeiro é esse que Paulo deu. Porque é impossível alguém que é batizado com o Espírito Santo que o seu coração não seja cheio de amor. Mas pastor, e essas pessoas que dizem ser batizado com o Espírito Santo, mas não amam o seu próximo, têm atitude estranha? Olha, minha irmãzinha, eu confesso que é duvidoso esse batismo. Quando a gente vê pessoas totalmente oposto à palavra de Deus falando em línguas estranhas, eu aparentemente não a condeno, não a julgo, porque não é esse o nosso propósito, mas pela palavra nós percebemos que tem alguma coisa estranha. Então, se João está falando que ele quem? Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Você acha que uma pessoa que vive a sua vida ao seu bel prazer, sem ter compromisso com Jesus, sem honrá-lo, porque quem ama honra, quem ama cuida daquele momento, quem ama quer estar junto. Você acha que essa geração que diz estar recebendo o Espírito Santo e quando sai da igreja tem uma vida totalmente ao contrária? Será que essas pessoas estão recebendo o Espírito Santo? Porque só podem receber o Espírito Santo quem ama Jesus de verdade. Você acha que essas pessoas que estão levando a sua vida de qualquer maneira, elas estão recebendo o Espírito Santo que foi dado por Jesus? Ou Jesus então mudou o seu ensinamento e está dando o Espírito Santo a qualquer tipo de pessoas? Você entra no canal no YouTube e você encontra pessoas ensinando como falar em línguas estranhas. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você entra nos canais por aí de YouTube vendo pessoas ensinar como se falar em línguas estranhas. Isso é uma abominação a Deus. Pastor, eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse a você, eu conheço pessoas que raramente falam em línguas estranhas, que foram batizados com o Espírito Santo. Mas aí tem o batismo com fogo, que intensifica isso na pessoa. E a pessoa sempre, quando sente a presença de Deus, fala em línguas estranhas. Já tem outras pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que sente a presença e às vezes não falam em línguas estranhas. Mas a porta que precisamos passar para receber o Espírito Santo, se não amarmos a Jesus e nem o honrá-lo, não poderemos receber o Espírito Santo. Então, quando eu vejo alguém dizendo eu recebi o Espírito Santo, mas a sua conduta é diferente, eu fico preocupado. Eu pergunto comigo mesmo, será que é o Espírito de Deus? Aí eu vou para a Bíblia Sagrada e coloco a Bíblia Sagrada
em cima da conduta de vida daquela pessoa e eu vejo que não é compatível. Porque no tempo de Jesus, as pessoas, muitas pessoas, eu acredito que a maioria, amaram Jesus profundamente. Nem todos, porque havia algumas que estavam por interesse. Mas a maioria amaram Jesus de verdade. Porque você percebe que Jesus atraiu uma multidão diferente das mensagens de hoje. A multidão que andava atrás de Jesus acompanhavam ele mais pela vida que saía dele e não pela mensagem de autoajuda que ele dava. Porque hoje 99% das mensagens que nós vemos hoje nos altares é uma mensagem de que Jesus vai fazer, que Jesus vai te dar, que Jesus vai te entregar, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Que Jesus faz, nós não temos dúvida. Mas pensa comigo, essa era a mensagem que Jesus pregava para que uma multidão o acompanhasse, a ponto de ficarem 3 dias andando atrás de Jesus sem comer, sem parar para fazer um almoço decente. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Jesus falou muito também sobre a escuridão, o reino das trevas. Mas o que fazia as pessoas acompanharem Jesus era a própria vida que dele saía. O amor que exalava dele tão fortemente, mas tão fortemente. Lani, liga o ventilador para mim, fazer um favor. O amor que saía de Jesus tão, mas tão glorioso. Suzana, liga o ventilador para mim. O amor de Jesus era tão, mas tão contagiante que as pessoas o seguiam sem se preocupar com o almoço, com janta. Você lembra do dia da multiplicação? O dia da multiplicação, Jesus multiplicou os pães e os peixes para uma multidão que no total tinha mais de 5, 6, 7 mil pessoas. Porque juntando as mulheres e os homens, dava esse total de números. Então, é impossível receber o Espírito Santo sem amar Jesus. Pastor, eu tenho buscado o Espírito Santo, eu tenho jejuado. Tem pessoas que falam comigo assim, bicho, eu tenho só jejuado para me receber o batismo com o Espírito Santo. É importante? É. Porque quando você jejua, a sua carne enfraquece, o teu espírito fica mais conectado com o Espírito de Deus. É importante. Mas você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, pede a Deus para Ele te ensinar como você amar mais a Jesus. Porque quando você começar a buscar uma intimidade, um amor por Jesus mais profundo, quando você menos esperar, você vai ser batizado com o Espírito Santo, porque Jesus, sendo doador do Espírito Santo, não daria o Espírito Santo a quem não o ama. Mas, pastor, eu conheço muita gente que recebeu o Espírito Santo e agora, depois de muito tempo, se perdeu na santa doutrina, largou, mas ainda é usado pelo Espírito Santo. Entenda bem,
Há muitas pessoas que no seu primeiro amor, você percebe que no primeiro amor a gente fica profundamente envolvido com as coisas de Deus. Quando nós estamos no primeiro amor, meus irmãos, nós andamos 5, 6, 7 quilômetros para ir na igreja. Quando nós estamos no primeiro amor, nós pegamos 2, 3 ônibus para ir para a igreja. Quando nós estamos no primeiro amor, nada tira o foco do dia do culto, chega do trabalho cansado e se apronta para o culto. Entende? Você percebe que o primeiro amor, no primeiro amor, as pessoas que aceitam Jesus, logo aquele primeiro ano, aqueles primeiros meses, é algo assim tão intenso, que você, se não tiver gasolina no carro, você deixa o carro para trás e vai a pé. Se não tiver dinheiro para pagar passagem para ir para a igreja, você vai a pé. Você sobe monte, você ora, você jejua, porque você sente a vida de Deus. E é o momento em que Jesus mais se conecta a você, é no primeiro amor. Porque depois do primeiro amor, começa a vir aqueles confrontos interiores. Alguns confrontos começam a acontecer por relaxamento, outros porque o amor vai se esfriando. O amor vai se esfriando, a pessoa começa a entrar no comodismo. Aí aqueles diz, vivia pedindo a Deus para dar um carro. Tem carro, não vai na igreja. Alguns, a igreja é na porta da sua casa, mas eles não conseguem no culto. Mas um dia, amou Jesus de verdade, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas não o valorizou. É como aquele homem que achou na sua propriedade uma fortuna muito grande e a vendeu. Pessoas que agem assim é porque precisam de uma dose de amor de Jesus mais intenso para voltar a ter aquela alegria do Espírito. E você que está buscando pelo batismo do Espírito Santo, para de ficar achando que o batismo do Espírito Santo só virá se você jejua. Você deve jejuar, mas pede a Deus para que seu amor por Jesus aumente, para que você não ponha empecilho na sua vida quando Ele te chamar para você fazer alguma coisa, para que você não coloque empecilho na sua vida quando Ele te chamar para o ministério, quando Ele te chamar para você pregar, quando Ele te chamar para você ministrar, quando Ele te chamar para você evangelizar, quando Ele te chamar para você ir para a consagração. Porque alguém que toma essas atitudes de rejeição a Cristo, a porção do amor de Jesus está defasada em seu coração. E o pior de tudo isso é que Jesus não pode levar para a casa dele alguém que não o ama de verdade. Quando Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Resumindo, meus irmãos, só vai para o céu quem ama Jesus de verdade. Só recebe da porção dele quem ama ele de verdade. Só consegue receber a plenitude do Espírito quem ama Jesus de verdade, porque ele é o doador do Espírito Santo. É impossível você receber a plenitude de Deus sem amar o Filho. É impossível você viver a vida de Deus constantemente se você não alimentar o amor que você tem por Jesus. Em oração, pedindo, Senhor, me ensina a amá-lo, me ajuda a amá-lo, me ajude a ser mais sensível.
Tira de mim o coração de pedra e me dá um coração de carne, para que eu tenha condições de amar o Senhor Jesus de maneira violenta. Quando eu digo violenta, é com força, porque violenta está ligado à força. Sabe, meus irmãos, a entrega. Você percebe que Jesus se preocupa se você o ama. Você lembra quando ele falou assim: quem quiser seguir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo. Olha só, característica de alguém que ama de verdade. Porque quem ama, nega a si mesmo. Quem ama, toma sua cruz. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. Quem ama, segue ele incondicionalmente. Aonde você estiver, você não tem vergonha de dizer que ama Jesus, você não tem vergonha de dizer que é discípulo dele, você não tem vergonha de levar a Bíblia Sagrada, você não tem vergonha de falar lá no seu trabalho sobre o amor de Jesus, quando o que nós estamos vendo é totalmente incompatível com o ensinamento de Jesus. Há pessoas que estão no trabalho, que vivem xingando, vivem falando palavras ao contrário. As pessoas não sabem que ele é um crente, ele é um agente secreto dentro do trabalho. Alguém só descobre ele quando vê ele perto da igreja, quando vê ele entrando na igreja. E às vezes, alguns deles, quando vai entrar na igreja, dá aquela olhadinha do lado de fora, para ver se tem algum amigo olhando ele com vergonha. Você acha que esse tipo de pessoa pode receber uma dose do amor de Jesus? Porque o amor de Jesus, ele é incondicional. Ele é incondicional. Você não precisa fazer nada para ele amar você, nem a mim. Ele nos ama sem nós fazermos nada. Porém, ele pode amar, e como ama o mundo inteiro, mas muitos do mundo inteiro o rejeitam. E ele continua amando a si mesmo. Agora, para que nós sejamos tratados como o nosso caráter, o nosso coração para um ser celestiano, nós temos que mostrar a ele o que estamos aprendendo dele. Nós precisamos mostrar a ele se o que ele está fazendo conosco, nós estamos aprendendo alguma coisa. Porque imaginem, se Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? E o Filho amou o mundo tão fortemente que se entregou na cruz, certo? Só que o fato de Jesus ter morrido na cruz não significa que todo o mundo, como o próprio Deus deixou escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e que todos são salvos. Não. Assim como há pessoas que entregam o amor a alguém, mas não é correspondido, isso pode acontecer com Jesus. Dele amar alguém e essa pessoa não amá-lo. Então entenda bem. Quando alguém insiste em dizer que todos vão para o céu de qualquer maneira, isso é perigoso. Por quê? Porque se você não coloca na sua casa, ou se você não casa com alguém que você não ama, você vai sofrer, o casamento não vai dar certo, vocês vão se separar, porque quem casa por dinheiro, quem casa por, por desejo de alguma coisa que não está ligada ao amor, esse casamento já está em decadência, ele já está fraquejado, fracassado, ele está perdido. É um amor que não perdura. Jesus falou bem claramente quando ele diz: quem ama o filho, ama o pai. E quem me ama, o amor do pai está nele. E quem ama o mundo, o amor do pai não está nele.
Resumindo, meus filhinhos, se nós não se esforçarmos para buscar a Deus, para que Deus nos ensine todos os dias como amar o Filho, nós perderemos o caminho. Quando você ver essas pessoas do jeito que elas estão agora, um pé na igreja, outro lá fora, exatamente são pessoas que perderam o caminho. Porque quando nós deixamos de amar a Jesus, automaticamente nós ficamos sem enxergar, meus irmãos. Aquele caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus, nós perdemos ele. Quantas pessoas estão perdendo? Quando Jesus deixou, meus irmãos, a história do filho pródigo, é exatamente isso que ele quis dizer para mim e para você. Quando Jesus deixou escrito a história do filho pródigo, ele quis dizer exatamente isso. O filho pródigo amava o seu pai, mas em algum momento o seu amor foi se esfriando. E ele olhou para fora da fazenda, ele ficou atraído com as coisas dessa vida. E ele foi em direção àquilo que ele via diante dos olhos, deixou para trás um amor de toda a sua vida, o amor do seu pai, o amor dos seus irmãos, o amor também das pessoas que trabalhavam, inclusive da sua mãe. Eu acredito que ele tinha mãe também. Então ele trocou o amor do pai por um amor enganoso que esse mundo produz. É o que está acontecendo com muitas almas que estão perdendo o céu. Começaram bem, mas está terminando mal. Porque depois do primeiro amor começou a sentir o cansaço no corpo, não tinha mais alegria, deixou as novelas da vida, deixou as televisões da vida tirarem o seu tempo das coisas de Deus, deixou as coisas do mundo dominarem a sua vida. Eu fico triste, meus irmãos, quando encontro alguém que fala assim: eu vou para um casamento, eu vou para uma festa hoje. Você olha nos olhos, os olhos da pessoa estão brilhando. Mas quando a pessoa vai para a igreja, você olha nos olhos da pessoa, você não vê alegria. Você percebe que as pessoas estão mais felizes em ir para um casamento, para um aniversário, meus irmãos, do que ir para uma concentração de busca a Deus, de ir para um culto onde vai aprender como proceder como um santo. Como um santo, porque nós somos conhecidos, meus irmãos, aqui na terra como um santo. E nós verdadeiramente somos santificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito de Deus nos santifica, o próprio Deus nos santifica. Para quê? Para que o auge da santificação seja manifestado no dia do arrebatamento. Porque quando o arrebatamento se manifestar, aí se manifesta aquela palavra que diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Quando o mistério da salvação se manifestar, quando o arrebatamento se manifestar, vai se manifestar quem é justo, quem não é justo, quem é ímpio, quem não é ímpio, quem ama a Deus, quem não ama a Deus. Tudo vai se manifestar. Por isso que a Bíblia diz: quando o Filho do Homem... Olha que coisa gloriosa. Estou sentindo o amor de Jesus aqui. Estou sentindo o amor de Jesus. Não é fácil, meus irmãos, a ter esta intensidade. Porque para que o amor de Cristo seja cada dia regado por Ele em nossos corações, nós temos que fazer algumas coisas. Uma delas é negar a si mesmo. Para que Jesus possa regar o amor dele em nossos corações todos os dias, com o rio, com a água viva que ele é, aquela mesma água viva que ele diz para a mulher samaritana, para ele ficar regando a nossa vida com essa água da vida que é ele mesmo. Algumas coisas precisamos fazer. A primeira é negar a si mesmo. A segunda, tomar a sua cruz. Quando você toma a sua cruz, você está dizendo para todo mundo assim: eu não tenho vergonha dele.
Eu não tenho vergonha de andar com Ele. Eu não tenho vergonha de ir amar a Ele. Eu não tenho vergonha de gritar na cidade que eu amo Ele. Eu não tenho vergonha de ir para a igreja com a Bíblia Sagrada. Eu não tenho vergonha de evangelizar. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não tenho vergonha de anunciar as boas obras que Ele fez na minha vida. Quando Jesus está dizendo que negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, tomar a cruz, é isso, meus irmãos. É aceitar aquela aliança, é aceitar aquele compromisso, é aceitar aquela comunhão. E por ela, fazer tudo. Inclusive, é difícil para muitos nos dias de hoje, mas o que eu vou falar é bíblico. Até se entregar à morte. Às vezes ficamos perguntando por que os apóstolos não renunciaram e disseram: pode me matar, mas eu o amo. Eu amo a Jesus. Algumas pessoas ficam perguntando por que eles fizeram isso. Jesus fez um bom trabalho quando durante 3 anos e meio ensinou aos apóstolos a amarem a Deus. Mesmo com um ensinamento tão rico, tão glorioso, Judas ainda desprezou tudo aquilo que Jesus lhe ofereceu. Porque Judas estava perto de Jesus, mas não dava peso nas suas palavras. Tanto que ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Porque ele ouvia, mas ele não deixava a palavra entrar em seu coração. Quando Judas percebeu que fez a burrada, meus irmãos, ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Porque ele chegou a ouvir a Jesus, mas ele não deixou as palavras fluir em seu coração. Eis a diferença de quem ama Jesus e quem não ama. Muitos estão na igreja e dizem que amam, mas só ouvem a palavra dele. Mas a palavra dele não se torna sementes nos corações. É por isso que essas pessoas aceitam Jesus e continuam levando as mesmas vidas, bebendo, se prostituindo, se drogando, xingando palavrão, falando mal um dos outros, desconfiando um dos outros, odiando o próximo, brigando, sabe, meus irmãos? Sendo um brigão, discutindo um com o outro. Não foge de uma briga. Quando vê uma briga, entra no meio. Não é apaziguador, não é temperante, não é manso. E isso me preocupa, porque conforme nós vamos agindo assim, o tempo vai nos tornando pessoas mais difíceis de viver essa dose do amor. Então nós temos que parar, meus irmãos. Então, há momento da nossa vida, meus irmãos, que nós temos que parar e refletir. Refletir profundamente o que nós estamos fazendo com Jesus em nós. Às vezes eu me pego, porque há pessoas que me veem pelo canal, mas eu sou muito chorão, só que eu sou o tipo de pessoa que chora muito por dentro. Eu sou um tipo de pessoa que eu choro muito por dentro, e aí quando eu percebo a lágrima já está descendo. Eu não sou muito daquela pessoa de chorar para fora. Às vezes eu me pego chorando e perguntando a Jesus se Ele está feliz comigo ou não. Nós devemos parar para fazer essa pergunta, meus irmãos. O tempo que nós estamos agora, as pessoas estão tão insensíveis que a melhor coisa para a sua vida, pensamento delas, a melhor coisa para a sua vida é ir para a igreja e ver Jesus solucionando os seus problemas. Muitas não querem nem saber o que Jesus está pensando dela. Muitas pessoas não querem saber o que Jesus está pensando deles.
Só que eu vou dizer uma coisa, essas pessoas que estão me ouvindo agora ou que vão me ouvir, talvez alguém que me ouve aqui está passando por isso, ou você vai me ouvir. O que você está fazendo com o amor de Jesus? Já viu aquela pessoa que gosta de ser amada, mas não consegue amar? Já viu, conhece alguém que sempre diz assim: poxa, eu gostaria tanto que as pessoas me amassem, eu não sou amada, mas não consegue mostrar o amor porque o amor humano é recíproco. Você ama, você recebe amor. Mesmo você amando, você às vezes recebe ódio, mas é fato de que quem ama recebe amor. Porque na verdade essa é a lei de Deus. Dá e ser-vos-á dado. O que você tem dado? Talvez muitas pessoas não vão colocar um peso nessa mensagem de hoje. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, Jesus vai lembrar você esta mensagem. Jesus vai me lembrar esta mensagem, porque assim como Ele fala com você, Ele fala comigo. Jesus vai me trazer em memória este dia. Ele vai dizer para mim: eu amei tanto, Bispo Paulo, mas você não quis responder o meu amor. Então, estou um exemplo, estou dando um exemplo, porque eu estou aqui, você, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a perder a cruz no meio do caminho. Tem muitas pessoas que estavam salvas e hoje já não estão mais. Muitos homens de Deus que estavam salvos uma vez, mas agora não estão mais. A salvação não é de quem é mais bonzinho. A salvação, ela é alimentada por aqueles que entendem o amor e pede sempre a Deus que esse amor seja aumentado em seu coração por Jesus. Porque quando você ama Jesus, o Espírito dele vem sobre você. Você tem temor das coisas. Você tem temor do que você está fazendo. Você tem temor do que você ouve. Você tem temor do que vê. Você tem temor como um servo, como um pastor, como um ministro, como um obreiro, como uma missionária, como um servo de Deus, como um ganhador de... Você tem temor. Mas quando nós perdemos o amor, é o que nós vemos aí por aí, meus irmãos. As pessoas cantam funk, bebem cerveja, fumam cigarro, invocam os demônios e diz que é crente. Quando essas pessoas perdem o amor, elas fazem isso. Quando elas não amam de verdade. Samba, vai para o carnaval, larga sua esposa e vai ter com outra mulher que não é sua, maltrata os filhos, xinga demais dentro de casa, não tem respeito pelos seus filhos, pela família, é brigão, é brigona, fala mal de todo mundo, briga com os irmãos, bebe cerveja, dançam funk sem roupa, canta músicas sensuais, ouve música que não é cristã, ouve músicas carnais, segue filmes malignos, segue novelas malignas, se perde o dia inteiro a ouvir coisas que não são edificantes para a sua vida e depois quer chegar no céu e entrar pelas portas. Oh, meus irmãos, cuidado, a vida é como um vapor. Em outras palavras, resumindo, quem sabe você é uma dessas pessoas que ora, jejua, mas você tem dificuldade de pedir a Deus que
ensinem a amar o filho e ao pai em uma intensidade maior. Talvez você não tenha sensibilidade. Quando você ouve a voz de Deus, você nem chora, você já nem sente alegria mais, você não tem prazer nas coisas de Deus. Vai para a igreja murmurando, fala mal dos pastores. A única coisa que sabe fazer é falar mal dos pastores. Fala mal da diretoria, fala mal de como o pastor conduz a igreja, fala mal de tudo. Isso quando vai para a igreja, porque quando não vai, fica murmurando dentro de casa, dizendo: eu não vou para a igreja, porque aquele pastor é um demônio, aquele missionário é um demônio. Mesmo que eles sejam, tenha respeito no falar, meus irmãos. Tenha respeito no falar. Respeito é importante na nossa vida. Me faz lembrar quando os apóstolos disseram a Jesus: para onde eu vou, Senhor? Para onde irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde irei? O amor de Deus é a fonte principal para jorrar em nós a vida do céu. Sem você ter algumas atitudes, o amor de Deus não pode ser expandido em seu coração. Para que ele tenha mais liberdade, Deus saiba que você o deseja, você deve negar a si mesmo. Algo que o mundo não está nem aí para isso. Por isso nós estamos vendo essa avalanche de evangelhos mundanos, porque eles não amam a Deus de verdade, eles não amam. Porque se amasse, se o amor de Deus fosse grande no coração deles, e eles mostrassem a Deus o quanto amassem, as características de alguém que nega a si mesmo e que toma sua cruz, estaria presente na vida dessas pessoas. Como alguém não consegue negar a si mesmo e não tomar sua cruz e ir botando culpa nos outros porque não tem vida espiritual, porque a vida está arruinada, a situação está difícil, essa pessoa não pode ser regado pelas águas, as águas vivas que alimentam o amor de Deus em seu coração. Deus o ama, mas a dose não está sendo aumentada em seu coração, porque quem ama tem essa característica, nega a si mesmo. E outra, tome a sua cruz. Quem ama, acontece essas coisas, mas quem não ama, fica sempre agarrado a alguma coisa. Tem medo de soltar alguma coisa. E alguns dizem: Jesus não se importa se eu andar com ele ou fazer isso. Jesus não se importa se eu estiver na igreja, mas no outro dia eu estiver com a roupa sensual provocando os homens da rua. Muitos dizem isso. Deus não se importa. Essas pessoas que dizem Deus não se importa é porque não ama. Porque quem ama sempre vai dizer Deus se importa com isso. Jesus se importa com isso. Porque se eu sou a noiva dele, ele se importa. O noivo se importa com o noivo. Qual é o noivo, meus irmãos, que não se importa com a noiva? O noivo que não se importa com a noiva, irmãos, é melhor nem casar, tem alguma coisa errada. Jesus se importa com a noiva sim, ele se importa com a maneira que nós andamos, com a maneira que nós procedemos, com a maneira que nós, sabe, meus irmãos, se vestimos, com a maneira que nós se comportamos com nossos irmãos, com a maneira que nós se comportamos como cristão, que nós se comportamos no meio da sociedade, ele se importa. É claro que ele se importa. Como não se importa? O noivo se importa com a noiva. Mas alguém que diz assim, Jesus não se importa, essa pessoa está perdendo a oportunidade de ter a vida, alimentar o seu coração, porque para Jesus alimentar o amor dele em seu coração, você tem que fazer isso que Jesus disse, negar a si mesmo.
Se você negar a si mesmo, você vai ver que Jesus vai aumentar a dose dele em seu coração. Mas se você não negar a si mesmo e você não tomar sua cruz, fica impossível o amor de Cristo aumentar em seu coração. É impossível o seu amor aumentar por ele. Mas quem nega a si mesmo e quem toma sua cruz, a probabilidade do amor de Cristo inundar o seu coração de maneira extraordinária se manifesta. Paulo recebeu uma dose do amor de Jesus tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso. Alabandai, calabandubinai. Que ele à beira da sua morte diz, não há problema. Eu combati o bom combate, acabei a carreira. Mas a fé, em outras palavras também, meu amor por ele não vai terminar. Pedro aprendeu a lição quando está à beira da morte. Alguém pega uma cruz e crucifica Pedro na cruz e Pedro diz, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Ele morreu de cabeça para cima, mas eu não posso morrer assim. Viraram a cruz e Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, diz os historiadores. Quem ama Jesus, fala como Estevão falou. Enquanto os homens querem ver a sua morte, pegam as pedras em suas mãos e começam a tirar o seu corpo e o sangue desce. O ódio não contamina o coração de Estevão. Ele olha para o céu e vê a maior visão que o homem pode ver na sua vida. Eis que vejo os céus abertos. Vejo um ser sentado no trono. Ai, calabassubi, calabai. Ori calabanda sub. Quando alguém ama Jesus, quando alguém chama para você andar 1 milha, você anda 2. Quando você ama Jesus, quando alguém faz mal para você, você não revida ele da mesma forma, você dá outra face. Isso é para quem ama Jesus, isso é para quem o amor de Jesus está aumentado em seu coração, porque se não tiver, nós fazemos diferente. Quando o amor de Jesus não domina o nosso coração, meus irmãos, quando alguém dá um tapa no nosso rosto, nós damos uma bofetada no outro rosto. Quando alguém tenta tomar nossa túnica, nós partimos para cima dele. Isso quando nós não temos amor em nosso coração, mas quando nós temos amor, quando alguém nos persegue, nós não perseguimos da mesma forma. Quando eu tenho o amor de Cristo verdadeiramente, quando alguém me acusa, meus irmãos, eu não vou revidar da mesma proporção. Eu posso me defender, eu posso me resguardar, mas eu não posso ter a mesma atitude que aquela pessoa tem. Eu estou falando de salvo, eu não estou falando de alguém, meus irmãos, que diz ser cristão, estou falando de salvo. Talvez você diga assim, mas pastor, então vai ser difícil ir para o céu. Porque essas características não estão mais na vida dos homens. Pode não estar, mas é a que Deus quer. Pode não estar na vida dos homens dentro das igrejas. Isso não importa, de Deus fazer cumprir a palavra dele. O homem pode mudar, meus irmãos. Por isso que Deus deixou escrito, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quando Deus diz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo, tudo que está no meio é vulnerável. Ai, calabai. Tudo que está depois do princípio é vulnerável. E tudo que está antes do fim é vulnerável. Mas eu sou maior. Eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa e o ômega. Antes de tudo existir, eu já estava lá. Ai, calabas. Emanto calabanda subiandecai. Pode o homem mudar, meus irmãos, mas Deus permanece do mesmo jeito. Não pode botar a culpa nos homens, dizendo que os homens estavam errados com o evangelho de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Mas Deus é o mesmo. No princípio era assim. Labanda subiandecai. Muda o homem, porque o homem está no meio, mas Deus está no princípio, está no fim. E no princípio estava com ele o Espírito Santo. E no princípio estava o Verbo também.
O verbo é a palavra é o Filho estava com ele, e o Filho estará com ele no final também. Tudo começou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quando tudo terminar, ele estará lá, Ramandassube, com a vara da justiça nas mãos, com a vara de ferro, com a espada de 2 gumes saindo da sua boca, que João viu Jesus glorificado e sair da sua boca uma espada de 2 gumes. Terra sube ande calabai, chamanda calabanda sube calabai, o rebe ande clamanai. Você pode adorar Ele. Quem ama Ele entende que esse momento é glorioso. Quem ama Ele sabe que a luta não pode derrotar sua vida, porque a luta é tão pequena diante do amor de Jesus. Quem ama Ele sabe que as ofensas, meus irmãos, não pode derrubar você. Quando alguém diz, eu saí da igreja porque fui ofendido, eu larguei Jesus porque fui ofendido, Ele foi ofendido por nós. Ele foi ferido pelas nossas feridas, pelas nossas transgressões. Foi as nossas transgressões que o feriram na cruz do Calvário, meus irmãos. Foi as ofensas que ele recebeu que feriram ele na cruz do Calvário. Alabanda sube. Agora você disse que as ofensas fez você sair da igreja, que alguém falou mal de você, você vai largar o céu por conta disso. Isso é muito pouco, meus irmãos. Ele suportou muito mais para que você tivesse a marca do sangue do Cordeiro. Você está trocando a marca do sangue do Cordeiro por causa dessa luta que você está passando. Você está trocando a marca do sangue do Cordeiro que desceu na cruz do Calvário porque Ele te amou de verdade. Você está fazendo barganha por causa do amor de Jesus. Quando Ele diz, eu quero você desse jeito, você diz, não, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar do meu jeito, mas eu amo Ele assim mesmo. Você está contrariando a palavra dEle. Você está jogando fora a palavra dEle, o amor dEle pela sua vida. Alabando bicalabaio, rebicalabai. Sanda calabaço biclamana. Senhor Jesus, me ensina a te amar, Senhor. Me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a amar o Senhor. Porque se eu amar o Senhor, terei força para vencer este mundo. Eu terei força para orar, Senhor. Eu terei força para ir ao teu filho, Senhor amado. Me ajude, Senhor, a te amar. Pega o meu coração, meu Deus, com teu amor. Pega o meu coração com teu amor, Senhor. Oh Deus poderoso. Por um instante agora, irmãos, deixa suas dores para lá, deixa a sua doença para lá, deixa a sua situação financeira para lá. Mostra a Ele que Ele está acima de tudo isso. Mostra a Ele. Mostra a Ele. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua doença. Mostra para Ele que você tem mais para oferecer a Ele do que ficar se lamentando pela sua tribulação. Mostra a Ele que você tem mais para oferecer a Ele do que ficar se lamentando por causa das suas doenças. Porque a porta não se abriu, porque a casa não está boa, porque a cama não está boa, porque o carro não pega, porque não tem gasolina, porque não tem dinheiro. Mostra para Jesus que você tem coisas mais importantes para oferecer a Ele do que as suas lamentações. Às vezes nos deparamos, meus irmãos, se lamentando por coisas. E nunca paramos para dizer o quanto Ele é importante em nossa vida. Quem sabe
Quando você passar a fazer isso, a sua cura vai sumir, vai desaparecer. A doença vai embora. Para de ficar se lamentando, minha irmã. Para com isso. Para de ficar se lamentando, igreja. Deus não quer ver isso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, hein? Que bênção, hein, meus irmãos? Deus sabe a sua dor. Deus conhece as suas necessidades. Será que você consegue ter sensibilidade para conhecê-lo de perto? A Bíblia diz: prossigamos em conhecer a Deus. Será que você tem dado esse tempo da sua vida para que o Senhor possa sondar o seu coração e fazer você e Ele ser um só? Quando você fizer isso, a unção de Deus vai triplicar na sua vida. Quando você fizer isso, os espíritos malignos vão começar a se manifestar quando você orar por alguém. Porque o espírito maligno não tem medo de cara bonita ou feia. Ele só reage à unção de Deus. A doença só reage à unção de Deus. A doença não reage à cara feia, qualidade de vida, se você é intelectual ou não. Ele só reage à unção de Deus na sua vida. Os demônios têm medo da unção de Deus, do fogo de Deus. Disso sim. O fogo de Deus, da luz de Deus, ele mete o pé e vai embora. Mas se não tiver isso, ele faz massagem nos homens e nas mulheres. Amém, meus filhinhos? Gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ajudasse o canal a crescer. Tem muitas pessoas que estão lutando contra esse canal. Pessoas falando mal, pessoas que denegriram já esse canal para ver os inscritos saírem desse canal. Em outras palavras, pessoas que não nos amam, porque se nos amasse, não faria isso conosco. Então nos ajude, meus irmãos, compartilhe esse canal. Saia, mas não saia sem deixar o seu like. Hoje eu vou estar orando com vocês, tá bom? À meia-noite vamos estar orando com vocês, meia-noite, meia-noite e meia, por aí. Vamos estar fazendo uma oração com todos vocês, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Dê o like aí também no canal, se inscreva no canal, compartilhe pelo seu WhatsApp, compartilhe aí pelas suas redes sociais, deixa Deus operar. Quem sabe mais pessoas vai se agregar esse sinal. E eu vou pedir outra coisa aos irmãos também. Quando nós colocarmos vídeo no canal, meus irmãos, vídeo de cura, vídeo de revelação, de palavra, meus irmãos, vejam os vídeos. Sabe, é tão triste a gente
coloca os vídeos, às vezes a pessoa não dá tão importância nos vídeos que nós colocamos. Uma dessas foi por isso que nós paramos de gravar ao vivo, porque tinha pessoas que não se importavam com, sabe, colocamos internet na igreja, tudo para fazer isso, e as pessoas não viam, nós tiramos a internet, tiramos, porque infelizmente muitas pessoas, quando me encontram aqui ao vivo, aí pensa, não são todos, né? São alguns somente. Aí pensam em cura, pensam em revelação, pensam em profecia. E isso, meus irmãos, são acrescento de Deus. Amém? Veja os vídeos, compartilhe os outros vídeos, porque você fazendo isso, o canal vai crescer. As pessoas vão encontrar o canal, vão ser abençoadas em nome de Jesus. Compartilhe os vídeos das mensagens. E são vídeos assim mais importantes, porque não é a cura divina que aumenta a fé de alguém. Não é uma libertação que aumenta a fé de alguém. Se um pastor falar com você que é a cura ou libertação, ou o milagre de Deus que faz a fé de alguém aumentar, essa pessoa está mentindo. E eu digo que está, porque a fé não vem, meus irmãos, por causa de um milagre. Só uma maneira de alguém ter a fé aumentada é por ouvir a palavra de Deus e guardar em seu coração. Deus vai forjando um coração, uma torre forte, um coração forte, resistente às coisas do mundo e vulnerável às coisas do Espírito, receptível, melhor dizendo, às coisas do Espírito. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês que nos amam, compartilhem esse vídeo. E eu quero deixar um outro telefone agora. Agora nós temos um outro telefone exclusivo do canal, tá bom? Por favor, meus irmãos, coloque aí esse telefone que eu vou dar a vocês aqui agora. Esse é o novo telefone do canal no YouTube, tá bom? Todos os irmãos vão poder falar comigo somente por esse telefone agora, tá? O outro telefone ficou para mim conversar com os obreiros da igreja, dos irmãos que estão trabalhando na obra, tá bom? É 24 999 51 24 999 51 21 36. 999512136. Nós colocamos esse chip só para receber as mensagens, pedido de oração, para as pessoas falarem conosco por esse telefone agora. Tá bom, meus irmãos? O outro telefone, eu recebo ainda muitas mensagens, mas como eu falo muito com os obreiros, às vezes não dá tempo de atender você pelo outro telefone. Mas por esse telefone, eu ouço a sua mensagem e vou responder você. 24 999 51 21 36. 999 51 21. É isso aí. 24 999 51 21 36. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? Obrigado por tudo, o bispo ama vocês. E nessa madrugada estaremos em oração, tá bom, meus queridos? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fique com essa palavra, tá bom, meus amigos? Em nome de Jesus. Obrigado por passar esse momento conosco, tá bom? E se inscreva e assine também, meus irmãos, o sininho. Olha, meus irmãos, tem muitas pessoas que não estão recebendo a notificação. Entra lá no canal novamente, aperta o sininho, sai do sininho e depois entra novamente, porque eu estou percebendo que o YouTube também está fazendo maldade com o nosso canal. Vai lá, meus irmãos, no canal, aperta o sininho novamente. Eu até aconselho você a desinscrever e se inscreva de novo e aperte o sininho novamente, porque aí vocês vão voltar a receber notificações. Muita gente não está recebendo notificações, às vezes quando eu entro, muita gente leva tempo para encontrar o bispo ao vivo, tá bom?